Então, olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a essa aula. Hoje a gente está entrando aí na nossa segunda aula sobre o curso, né, do curso de capacitação, produção científica e pesquisa social. Nessa aula, a gente vai ver com mais detalhes, né, especificamente, sobre as regras do método sociológico, né, estratégias e dicas preciosas de produção textual, a temática da ética em pesquisa e do uso das novas tecnologias da informação e comunicação, né, a exemplo das inteligências artificiais, né, dos modelos textuais disponíveis aí na contemporaneidade, de que forma eles podem contribuir nesse processo de construção acadêmico-científica. Então, aqui eu já queria falar com vocês, né, com relação à estrutura, né, da pesquisa científica, ou da estrutura propriamente dito do projeto de pesquisa, né? E aí já serve para quem pensa em fazer, né, as seleções de mestrado, né, de doutorado, vocês já irem visualizando aí, né, na nossa próxima e última aula, a gente vai ver os caminhos de submissão dos artigos científicos em eventos, em revistas, né? E também no nosso e-book, que vai vir aí, mas também orientações sobre a questão da entrada na pós-graduação, né? A questão dos processos seletivos para mestrado e doutorado. E aí, o que é que acontece? Aqui na aula de hoje, a gente vai ver essa estrutura da pesquisa científica como um todo, mas que implica também a gente pensar e refletir sobre a estrutura do projeto de pesquisa, que serve para vocês pleitearem vagas nos programas de pós-graduação, estrito senso, de mestrado e doutorado, e também a estrutura do artigo científico em si, né, que na aula passada eu já mostrei um pouco para vocês, né, mais ou menos como é que se delimita essa estrutura do artigo científico, né, que diferente daquela ideia que eu falava há pouco para vocês, da redação que a gente faz no ensino médio para prestar o vestibular ou para prestar o Enem, que eu tenho um modelo de redação, né, de texto dissertativo, onde eu escrevo uma introdução, né, apresentando a temática, eu escrevo um desenvolvimento ali com 2 parágrafos, cada parágrafo com um argumento, e eu escrevo uma consideração, um parágrafo de considerações finais, sintetizando as informações que eu trouxe no texto, as informações mais importantes que eu trouxe no texto, e a contribuição que esse texto ele pode trazer para aquele tema que eu estou debatendo. Então, esse é um modelo sintético de texto padrão, né? A nossa chamada redação clássica, né? Que a gente faz aí dos vestibulares, no Enem. Muitos concursos hoje exigem, né, essa prova dissertativa, que segue mais ou menos esse modelo de redação, que geralmente você faz em uma lauda, né, em uma página. E aí, quando eu falo de artigo científico, né, ou de projeto de pesquisa, né, eu penso na estrutura de pesquisa científica, a gente vai seguir, de certa forma, essa ideia inicial de uma redação, né, mas não vai se restringir a isso, né, porque a gente vai entrar agora no que seria o método científico, né, reflexão sobre o método. Então, por mais que o texto, né, um artigo científico, ele siga mais ou menos essa racionalidade de introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente vai ver que ele tem outras exigências, né, porque ele vai se enquadrar não mais como um simples texto dissertativo, mas sim como um texto científico acadêmico. Então, ele vai ter outros requisitos para que ele possa ser considerado, né, de fato, um artigo, um trabalho científico acadêmico. Então, por isso que hoje eu começo falando com vocês sobre essa estrutura da pesquisa científica, né? E aí a gente começa a refletir sobre o projeto, né? Que, como eu falei para vocês já hoje, o projeto de pesquisa ele serve para você, assim como o esqueleto da redação serve para você planejar o que é que você vai escrever, o projeto de pesquisa ele serve para você planejar, né? Como você vai fazer, desenvolver uma pesquisa.
E aí, por isso que ele é necessário, que ele é exigido nos processos de seleção de mestrado e doutorado, né? Porque quando você vai fazer um mestrado, uma pós-graduação estrito sensu, você vai estar adentrando no território da pesquisa. Então, para que você possa entrar em um determinado programa de pós-graduação estrito sensu, você tem que comprovar para a banca que você tem um projeto de pesquisa, que você tem uma pesquisa a ser desenvolvida ao longo dos 2 anos do mestrado ou dos 4 anos do doutorado. Né? Uma pesquisa que se enquadre dentro dessa estrutura, né, dentro dessas regras do método científico. Então, assim, quais são os elementos principais que compõem um projeto de pesquisa? Né? A gente vai ver que tem a delimitação e problematização, que ali seria o equivalente à introdução da redação. Né? Quando você vai fazer uma redação, a introdução é aquela parte que vai ser responsável por você apresentar a temática. Né? Quando a gente fala de pesquisa científica, né, pressupõe-se que você faz uma pesquisa para responder uma determinada pergunta, uma determinada problemática, né? Algo de específico que você enxergou na realidade social que lhe provocou, que lhe mobilizou, que lhe inquietou, né? Que deixou você cheio de dúvidas, deixou sua cabeça borbulhando, que aquilo lhe causou ali lhe afetou de alguma forma aquela temática, e aquilo ali tem uma questão, né? E aí, a sua pesquisa, né, o seu projeto de pesquisa, ele vai incidir sobre essa inquietação, né, que você vai transformar em uma problemática. Né? Então, a delimitação, né, do seu objeto de pesquisa, ele é isso, é você dizer, olha, eu quero estudar a violência contra a mulher, né, porque a violência contra a mulher no Brasil, né, os dados são muito expressivos, né? São muitas mulheres que sofrem violência doméstica diariamente no nosso país, né? O Brasil é um país extremamente machista, que é patriarcal, né? Onde tem muita desigualdade de gênero, onde as mulheres sofrem vários tipos de violência, violência doméstica, violência física, violência psicológica, violência patrimonial. A realidade das mulheres brasileiras é atravessado por essa violência, e aí você não vai falar isso, né, da boca para fora, você vai falar de fato com base em informações, em dados estatísticos. Então, você tem que fundamentar, né, o que é que você está falando. Então, antes de você dizer isso, você vai buscar fontes que tragam essas informações. Quantas mulheres no Brasil sofreram violência no ano de 2024? Aí você vai colocar esse dado. Olha como é expressivo o número de mulheres, a porcentagem de mulheres que sofreram violência no Brasil em 2024. Então, esse é um problema que o Brasil tem que enfrentar. Então, você vai problematizando, né, a questão que você quer estudar, vai apresentando dados sobre essa realidade, né, sobre essa temática, sobre esse assunto, vai discorrendo, sempre justificando, né? Não vai falar, tirei da minha cabeça. Não. Você vai, claro que vai sair da sua cabeça, mas que quando você for fazer qualquer afirmação, você tem que justificar, dizer que existe uma fonte, né? Dizer que existe uma referência, como vocês mesmos colocaram lá na nossa nuvem de palavras, que existe uma fundamentação teórica para aquilo. E aí você vai apresentar essa temática, vai apresentar dados estatísticos, pode apresentar casos específicos, né? Por exemplo, digamos que você queira falar sobre essa questão da desigualdade de gênero. Qual é um grande exemplo que está acontecendo hoje em dia com relação à questão da desigualdade de gênero, que você poderia utilizar como exemplo para ilustrar a problemática da desigualdade? Você poderia usar o exemplo do STF, né? Olha, veja um exemplo do Supremo Tribunal Federal, que em tantos anos de existência teve apenas 3 mulheres, né, como ministras. Então, veja que situação alarmante que denota, que expressa a desigualdade de gênero no Brasil, a subrepresentação das mulheres na política. Né?
Então, com esse dado, com essa informação de que, se eu não me engano, acho que em 200 anos, quase 200 anos de existência, né, do Supremo Tribunal Federal, apenas 3 mulheres ocuparam o cargo de ministras, né? Foi a Carmen Lúcia, né, a Rosa Weber, e a outra ministra, que eu não sei o nome, que foi da época do FHC. Então, isso no nosso... Então, 200 anos de existência do STF, apenas já quase no final do século XX, início do século XXI, foi que nós tivemos as primeiras mulheres ocupando cadeiras no Supremo, né? E apenas 3, dentro de uma história, né? Então, você apresentando essa informação, né? Você dá um fundamento para o seu argumento, né? Você não vai tá falando sem fundamentações. Não, você está dando um argumento, você está mostrando a realidade como ela é, explicando para quem está lendo o seu trabalho por que essa questão é um problema, por que ela é problemática, por que você quer falar sobre ela, né? E aí, nessa delimitação, você tem que apresentar uma pergunta, o ideal é que você apresente uma pergunta de partida, né? Que essa pergunta de partida vai delimitar, vai sintetizar toda aquela problemática que você apresentou, né, direcionando para uma pesquisa científica acadêmica. Aqui o Edilson perguntou quantas páginas, quantas laudas tem um artigo, né? Varia muito, né? A gente tem, por exemplo, os resumos. Geralmente o resumo é uma lauda só. Você faz o resumo em 1 a 2 laudas no máximo. Aí tem o resumo expandido, que ele vai até entre 4 e 5 páginas, 5 laudas, né? 4, 5 laudas. Aí eu tenho a ideia de artigo, né? Geralmente, os artigos, eles são ali, no mínimo 8 páginas, no mínimo 8, e no máximo 30. Assim, 30 estourando, porque qual é o padrão? É um artigo entre 10 e 20 páginas. Seria um padrão assim aceitável do que é um artigo científico em média, né? Mas tem eventos, por exemplo, o próprio CBAs, né, o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, que era de 8, se eu não me engano, podia ter o artigo de 8 páginas, né? Então, pode ser, tem essa média aí, tem essa referência, pode ser entre 8, né, e até no máximo 30, porque também se um artigo ele passa de 30 páginas, aí ele já vai se encaminhando para outra coisa, né? Ele já é quase uma monografia. Então, é mais ou menos isso. Mas aí, assim, já inclusive adiantando para vocês que a gente vai ter o nosso livro, né, que vai ser publicado como resultado desse curso, desse mini curso, mas que também a gente vai abrir um edital, né, para que outras pessoas interessadas no assunto também possam submeter seus textos para ser publicado no e-book. E a gente vai colocar de, no mínimo, 8 páginas, no máximo 12, né? Então, não vai ser um artigo também, assim, muito grande, vai ser ali um artigo razoável, né? 8 páginas, no mínimo 8 páginas, no padrão do que foi pedido aí nos CBAs. Então, só para vocês já irem se preparando, né? Quem está pensando em escrever o seu artigo, né? Pode escrever um artigo aí de no mínimo 8 páginas, já contando com o corpo do texto e as referências bibliográficas, né? O título, o resumo, o corpo do texto, referências bibliográficas, 8 páginas. No mínimo, né? E aí, no máximo, 12 para o e-book, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro tópico é a delimitação, a problematização. Então, vocês já estão vendo aqui, né, que quando eu falo do projeto de pesquisa, né, ou do artigo científico, porque também essa questão da delimitação também se aplica para o artigo científico, e aí daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que você transforma o seu projeto de pesquisa em um artigo. Então, você já consegue enxergar que existe uma diferença, né, entre quando eu falo de uma redação e quando eu falo de um texto mais complexo, que é um projeto de pesquisa ou um artigo científico, né? Então,
Só ali nessa fase da introdução já tem mais complexidades, né, que você tem que adicionar no seu texto, mais exigências, né, mais tópicos que você tem que abordar. O seu texto ele tem que ter uma justificativa, né? Ou seja, você tem que dizer por que é importante estudar essa temática, né? Tem muitas pesquisas sobre esse assunto? Sim ou não? Se tem muitas pesquisas sobre esse assunto, então por que é importante fazer mais uma pesquisa sobre esse assunto que já é tão estudado? Se tem poucas pesquisas sobre esse assunto, então se justifica, né, que é um objeto de estudo novo, que tem poucas investigações sobre essa temática, né? E aí a justificativa já tem a ver com isso, com essa ideia da escassez. Então, isso tem a ver com a relevância científica e acadêmica, né? Por que é importante estudar essa temática, né? Então, a justificativa, você já pode ir relacionando, inclusive, com a delimitação da sua problemática de estudo, né? Então, quando você diz, olha, no Brasil, no ano de 2024, tantas mulheres sofreram violência doméstica, né? Então, essa é uma informação alarmante, porque é um percentual muito alto. Então, quando você fala disso, você já também delimita a relevância social, né? A violência contra a mulher se apresenta como uma expressão da questão social, né? Desse sistema de opressão e exploração que é o capitalismo, que se associa com o patriarcado para legitimar e reproduzir formas de exploração e opressão. Então, por isso a pesquisa, falar sobre esse tema, tem uma relevância social, vai ter uma contribuição social. E a justificativa pessoal da pesquisa, que é você dizer, olha, por que é que eu me interesso por essa temática? Qual é a minha relação com essa temática? Né? Então, digamos que o meu interesse em estudar a violência contra a mulher é porque eu fiz estágio na Casa da Mulher Brasileira. O meu estágio foi na Casa da Mulher Brasileira, e todo dia eu acompanhava os atendimentos que a assistente social fazia. Isso é uma situação hipotética que a assistente social fazia com as mulheres em situação de violência, a questão do acolhimento, do seu providenciado, as medidas protetivas, né? E eu via a realidade daquelas mulheres, e isso me tocava muito, me comovia, e eu achei que isso era um tema interessante, eu me senti motivada a estudar, e eu comecei a pesquisar. Então, você tem que explicar qual é a sua relação com esse objeto de estudo, até para que o leitor ele possa entender de qual é o local social do qual você fala, né? Qual é o seu nível de implicação e de subjetivação daquela temática com você mesmo, né? Então, por exemplo, quando você vai estudar um tema que lhe atravessa muito, por exemplo, digamos que você é uma pessoa indígena, situação hipotética, que você é uma pessoa indígena que está fazendo a faculdade de serviço social, né? E você deseja fazer uma pesquisa sobre os saberes populares e as comunidades tradicionais lá do local onde você mora, né? Lá da sua região indígena. Então, na justificativa pessoal, você tem que explicar que você faz parte daquela comunidade que você está estudando. Porque no seu texto vão aparecer informações que só você sabe. Por exemplo, questões que lhe atravessam porque você nasceu numa aldeia indígena, você cresceu numa aldeia indígena, você foi socializado numa aldeia indígena, você vive nesse meio. Então, quando você for escrever, o seu ponto de vista vai ser muito específico, vai ser muito peculiar. Você vai falar de muito perto daquilo que faz parte do seu cotidiano. Então, quando você vai falar de algo que tem uma implicação muito grande com você, a sua vivência, a sua história, a sua experiência pessoal, é importante que você explique para o seu leitor essa relação que você tem com o campo de pesquisa, que é para que o leitor já esteja preparado, né, para o caso de surgir alguma informação que é muito específica, eu conseguir entender, essa informação aqui, essa pessoa sabe,
porque é o ponto de vista dela sobre determinada realidade social. E esse ponto de vista ele está extremamente implicado com essa discussão que essa pessoa está fazendo, porque ela está falando sobre ela mesma, sobre a vivência dela, sobre a experiência dela. Então, você tem que fazer essa justificativa pessoal da pesquisa, né, que autores como Pierre Bourdieu vão falar de objetivação participante, que é você dizer qual é a sua posição social, né, de que lugar você fala. Porque dependendo do lugar que você fala, a perspectiva muda. Né? Então, se eu sou um homem branco, heterossexual, falando sobre violência contra a mulher, a minha, né, pode ser que eu tenha uma perspectiva totalmente desconstruída com relação à questão de gênero, mas a minha posição social, ela vai dizer muito sobre o discurso ou sobre a percepção que eu tenho sobre a problemática. Mas se eu sou uma mulher que vivenciou na minha família, que vivenciou eu mesmo uma situação de violência, então a perspectiva, o lugar de fala muda totalmente, né? A implicação muda totalmente. Então, por isso que é importante fazer esse processo que o Bourdieu chama de objetivação, né? Isso garante que a sua pesquisa, né, a gente não consegue se livrar dessa implicação que nós mesmos temos sobre a investigação científica, né? É impossível fazer uma pesquisa neutra, fazer uma pesquisa que não atravesse a nossa subjetividade. Então, já que eu não consigo eliminar esse caráter da implicação que eu tenho com a temática, então eu tenho que, pelo menos, justificar, né, e explicar no meu texto que lugar é esse, que é para que o leitor entenda essa implicação, essa relação de implicação que existe entre aquilo que eu quero falar e de que forma aquilo que eu quero falar me afeta ou me atravessa. Porque aí eu estou, pelo menos, deixando elucidado, né, para o texto. Então, isso deixa que o texto seja mais científico, isso confere cientificidade ao texto, quando eu consigo colocar ali em pratos limpos, né, consigo elucidar a minha relação com aquela temática. Aí eu tenho que ter os objetivos, né, do meu texto, o que é que eu quero alcançar, né? Que geralmente tem uma relação com a pergunta de partida. Ele se divide em objetivo geral e objetivos específicos, que daqui a pouco tem um exemplo que eu vou mostrar para vocês, né, da relação da pergunta de partida com objetivo geral e objetivos específicos. Tem a questão do referencial teórico, né, que foi, inclusive, uma das coisas que vocês colocaram na nuvem de palavras, que implica essa revisão de literatura, o estado da arte da pesquisa, ou seja, você lê os autores e pesquisadores que vieram antes de você, que falaram e estudaram sobre essa temática, e você vai se referenciar o seu pensamento nesses autores, nesses pesquisadores que já têm um conhecimento acumulado sobre determinada temática. Né? Então, por exemplo, tem autores que são clássicos sobre determinado assunto. Então, quando a gente vai falar de gênero, quem é a autora, assim, que é uma das autoras mais importantes que discute essa temática? Aí já vem assim na cabeça a Simone de Beauvoir, a Judith Butler, tem uma série de autoras, né, clássicas, que discutem a questão do gênero, mas são autores que vieram antes de mim, que querem estudar essa temática, que já estudaram muito esse assunto, né, que já tem muita contribuição, já avançaram muito nessa discussão, e que para que eu possa fazer a discussão que eu quero fazer hoje, eu tenho que resgatar essas ideias das autores que vieram antes de mim, para que também não fique essa impressão de que eu que inventei a roda, né? Vou começar aqui a falar, eu sou a primeira pessoa que estou falando sobre esse assunto. Espera aí, né? Vamos ver se é mesmo a primeira pessoa que está falando sobre esse assunto. Tem outras pessoas que já falaram sobre esse assunto, então fazer esse resgate, essa fundamentação teórica. Aí tem também, por exemplo, eu oriento muito trabalho tanto na parte de gênero, mas também vem muito para mim os estudantes que estão fazendo pesquisa sobre criança e adolescente, né? Porque eu fiz a residência na pediatria. Então, eu tenho experiência de estudos nessa área direito da criança e adolescente, violação de direitos de criança e adolescente, etc. Então, os alunos vêm para mim para eu orientar esses trabalhos. Aí, tem um autor que também é o
Philippe Arrier, né, que é um autor que fala sobre a construção social da infância e juventude, né? Como é que surgiu? Ele vai defender que no capitalismo essa ideia do que é ser criança, do que é ser jovem, assume um outro significado que é diferente das sociedades medievais e das sociedades clássicas. Então, o que é que o Arrier vai dizer? Que dependendo do contexto sócio-histórico, a ideia sobre a infância e a juventude, ela muda totalmente, né? Então, na Idade Média, as crianças eram tidas como pequenos adultos, né? Aí, no capitalismo, né, na sociedade capitalista, no primeiro momento de revolução industrial, as crianças ainda tinham essa perspectiva, né, de que eram pequenos adultos, tanto que elas trabalhavam nas fábricas, né, tinham um trabalho infantil. Só que em um determinado momento da modernidade, né, a gente começa a ter uma outra perspectiva sobre a infância, né? Entendendo a infância com outro olhar, né? Aí vai começar a surgir a ideia da proteção, do sujeito em situação especial de desenvolvimento, né? E toda uma questão que envolve, né, o zelo por esse desenvolvimento infantil, etc. e tal. Então, é isso que ele vai contextualizar, que dependendo do momento histórico, o conceito de criança e adolescente ele vai mudar. Então, se você vai fazer uma monografia sobre esse assunto de criança e adolescente, se você vai escrever um artigo sobre essa temática, é muito importante você utilizar o Philippe Arrier para explicar, né, esse conceito de infância e juventude, como ele muda dependendo do contexto sócio-histórico. Lembra que eu falei para vocês, quando você está pensando em organizar um texto, a primeira coisa, qual será que é a coisa mais importante que você tem que falar primeiro quando você vai escrever sobre determinado assunto? É você apresentar qual é o conceito, né? Então, se eu vou escrever sobre criança e adolescente, então eu tenho que começar dizendo o que é que eu entendo por criança e adolescente. Qual é uma ótima forma de começar dizendo o que é que eu entendo sobre criança e adolescente? É utilizando a pesquisa de um autor que veio antes de mim, que já estudou isso, e que já delimitou, né, essa ideia de que a infância tem a ideia, o conceito de infância tende a ser histórico, né? E aí a gente, como vem do serviço social, né, a nossa abordagem ela é muito dentro dessa perspectiva da história crítica, né, do materialismo histórico e dialético. Então, essa perspectiva dos conceitos sócio-históricos é muito importante para a gente. Da mesma forma, tem outros autores, por exemplo, falei da Beauvoir, que a Beauvoir ela é conhecida por os estudos de gênero, mas não sei se vocês sabem que a Beauvoir também estudou, escreveu um livro sobre a velhice, sabia? Tem um livro dela que é A Velhice, o nome do livro, que ela fala sobre a velhice nas sociedades históricas, que ela vai seguir uma linha muito parecida com a do Arrier para falar de infância. Então, ela vai dizer que a velhice também, dependendo do contexto histórico, ela muda. Então, ela vai dizer, olha, nas sociedades clássicas, a velhice era valorizada, porque ela era sinônimo de sabedoria, de conhecimento adquirido ao longo da vida através da experiência, e isso era algo que era valorizado na sociedade da antiguidade. Só que no capitalismo mudou tudo, porque no capitalismo, o capitalismo não quer saber de sabedoria, ele não quer saber de valorização da memória, ele não quer saber de nada disso. O capitalismo quer saber de produção, de força de trabalho. Então, o capitalismo vai valorizar a juventude, vai valorizar aquilo que ele pode explorar, que ele pode. E aí, a velhice no capitalismo é colocado nesse lugar do descartável, do decrépito, daquilo que não serve mais, do declínio físico. Então, tudo isso é a discussão que a Beauvoir vai trazer quando ela fala sobre velhice. Então, veja bem, qualquer assunto que você for tratar, que você for trabalhar, né, sobre, você tem que trazer essa ideia, essa noção, né, de explicar o que é aquela temática, né, de preferência, trazendo esse olhar sócio-histórico, esse contexto sócio-histórico da discussão de como esse determinado conceito que você está tratando, ele pode ser entendido de formas diferentes, dependendo do momento histórico, do contexto social e por aí vai.
Então, isso você vai fazer no referencial teórico, né? Essa revisão de literatura, estado da arte sobre aquele objeto de pesquisa. E, por fim, né, o seu projeto de pesquisa, ele vai ter tem que ter uma metodologia e um cronograma, né? A metodologia é a parte em que você vai explicar, né, qual é o referencial teórico-metodológico que você vai utilizar, o prisma teórico-metodológico que você vai utilizar, que tem um diálogo direto com o referencial teórico em si. Inclusive, eu mandei para vocês, por e-mail, alguns textos que eu acho importante, né, para vocês lerem, textos também que eu utilizo para construir as aulas, né? Dentre eles, tem um texto que eu falei que ia mandar na última aula, que é excelente, fala sobre a introdução ao método de Marx, que é um texto do José Paulo Neto. Ele tem só umas 50 páginas, né? Rapidinho vocês conseguem ler esse livreto, que o José Paulo ele fala de que forma nós podemos utilizar o materialismo histórico dialético do ponto de vista metodológico, né? Do ponto de vista do método em Marx. Então, na metodologia, você vai explicar isso. Qual é o paradigma teórico-metodológico que você vai utilizar para desenvolver a sua pesquisa? Como a gente tem uma formação que é toda baseada na sociologia crítica, né? Na teoria social crítica, de raiz marxista, marxiana, então, para a gente vai ter muito mais facilidade de discutir nesse campo, né? Então, por isso que eu mandei para vocês esse texto, porque ele vai ajudar vocês a desenvolver essa argumentação do método em Marx, que deve aparecer na metodologia. Aí também tem outras questões que vão aparecer na metodologia, né? O tipo de pesquisa que você vai empregar, os instrumentos de coleta de dados, né? As técnicas de investigação, e tudo isso tem que estar em diálogo com seus objetivos, né? Então, se você quer entender, né, de que forma se configura a violência contra a mulher no município de Fortaleza, a partir dos atendimentos que são realizados pelas mulheres na Casa da Mulher Brasileira. Então, qual é a melhor técnica de coleta de dados? Melhor instrumento de coleta de dados? Possivelmente vai ser a entrevista, né? Então, dependendo do o que é que eu quero pesquisar, o que é que eu quero investigar, é que eu vou definir qual é a melhor abordagem de coleta de dados, é a melhor abordagem de investigação científica. Tá bom? Qualquer coisa vocês podem ir colocando no chat ou ligar o microfone e falar, mas pode colocar no chat que eu estou acompanhando e aí eu vou responder, tá bom? E aí foi como eu falei para vocês, o projeto de pesquisa ele tem essa estrutura, né, que na verdade é uma forma, uma racionalidade que ela é própria da pesquisa científica, né, e que inclusive ela se reproduz no artigo, né? Então o seu artigo, esses elementos que eu estava falando agora há pouco para vocês, eles também vão aparecer no seu artigo, né? Só que como é que eu transformo um projeto de pesquisa em um artigo científico? Esses 4 primeiros tópicos, que vai ser a delimitação e problematização do objeto, a justificativa, o objetivo geral e objetivos específicos e a metodologia, tudo isso vai vir dentro da minha introdução, né? E aí vocês, fazendo a comparação com aquele modelo padrão que a gente estuda para fazer o vestibular, que é a redação, que tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão, só que você já vê a diferença, né? Que a introdução de um artigo, ela vai ser bem maior do que a introdução de uma redação, né? Porque ela vai ter mais elementos, né? E essa introdução, ela vai exatamente trazer esses elementos que compõem um método de pesquisa social, né? Então, aqui você vai, na introdução do seu artigo, explicar tudo isso aqui, né? Qual a delimitação do seu objeto, a problematização, por que é importante estudar essa temática, qual é o objetivo que você buscou alcançar realizando essa pesquisa, qual a metodologia você empregou, qual a diferença que vocês têm que ter atenção. É que quando eu estou construindo o projeto de pesquisa, todos os meus verbos vão aparecer no futuro, porque o projeto ele é o quê? Ele é um planejamento, né? Então, eu desejo pesquisar a violência contra a mulher na cidade de Fortaleza.
eu vou fazer entrevistas na Casa da Mulher Brasileira, eu vou refletir sobre o contexto da violência contra a mulher no Brasil, no Ceará, em Fortaleza. Então, tudo para o futuro, porque o projeto de pesquisa, como o próprio nome diz, ele é um planejamento do que eu vou fazer no futuro. Quando eu escrevo a minha monografia ou a versão final do meu artigo científico, aqueles verbos que no projeto de pesquisa estavam no futuro, agora eles vão passar a estar no passado. Por quê? Porque pressupõe-se que você já realizou a pesquisa e que esse artigo científico que você está entregando, essa monografia que você está entregando, essa dissertação ou tese que você está entregando, é o resultado dessa pesquisa. Então, ao invés de dizer, eu vou fazer entrevistas com as mulheres que sofreram violência doméstica e familiar, lá na Casa da Mulher Brasileira, o que você vai dizer? Após realizar as entrevistas com as mulheres que sofreram algum tipo de violência e foram atendidas lá na Casa da Mulher Brasileira, eu consegui identificar tais questões a partir dessas entrevistas que eu já realizei, entendeu? Então, tem essa diferença. Assim como o projeto de pesquisa, o artigo também tem que ter um referencial teórico, né? Ou seja, quais autores você utilizou para discutir, para debater, para interpretar os resultados daquilo que é o fruto da sua pesquisa. Mas aí a gente volta para aquela estrutura de artigo científico que eu tinha apresentado para vocês na última aula, né? Então, o artigo científico vai seguir mais ou menos aquele padrão textual, né, que eu falei para vocês antes, mas ele vai ter mais elementos, né? Então, tem que ter introdução, onde na introdução eu vou ter a contextualização da temática, a apresentação da problemática de pesquisa, a pergunta de partida, objetivo geral, específicos e metodologia, né, que é exatamente o que a gente viu no tópico anterior. Aí, nesse desenvolvimento, que seria ali equivalente a gente colocar como, vou colocar aqui, seria ali mais ou menos a ideia do referencial, peraí, referencial teórico, né? Seria mais ou menos a ideia do referencial teórico que eu vou apresentar aqui no desenvolvimento, que seria resgate sócio-histórico dos determinantes do objeto de pesquisa, como é que ele surgiu, como é que ele se desenvolveu ao longo da história, como é que ele se configura na contemporaneidade, uma estratégia, inclusive, que eu acho bastante interessante de ser utilizada, é a estratégia da linha do tempo, né? Então, por exemplo, algumas pessoas falaram aqui, eu tenho dificuldade de fazer a estrutura do meu artigo. Eu tenho dificuldade de organizar as minhas ideias. Então, por que que você não pensa em, por exemplo, uma linha do tempo do que você quer pesquisar, né? Aí você vai pensar, quando é que surgiu, falando da violência contra a mulher, quando é que surgiu, quando é que as mulheres começaram a questionar a sua posição de subalternidade na sociedade? Aí você vai pensar, deixa eu pensar aqui. Eu acho que foi quando surgiu o movimento feminista. Será que foi? Aí você vai pesquisar. Quais as primeiras formas de organização e luta das mulheres? Aí você vai ver que tem os primeiros marcos, né? Tem as sufragistas que lutaram por o direito ao voto, né? Inclusive mulheres que morreram em prol dessa luta. Aí você vai fazendo uma linha do tempo, você vai dizendo, e como foi que esse movimento feminista ele se desenvolveu, né? Como é que ele foi se organizando, qual foi suas principais conquistas, né? Foi na Inglaterra que ele surgiu, foi na França, como é que ele foi se desenvolvendo ao longo da história, como é que ele chegou no Brasil, qual foram as primeiras formas de organização feminista no Brasil. Aí você vai colocando ali as datas e vai fazendo os marcos históricos daquele assunto, né? E aí vai colocando os marcos históricos, vai pesquisando sobre
o que é que aconteceu em cada marco histórico. E aí, isso é uma estratégia para que você possa tanto organizar as ideias, que você possa ter um panorama histórico do desenvolvimento daquele assunto que você quer abordar, e que você possa, quem sabe, construir o seu tópico desenvolvimento a partir dessa linha histórica que você mesmo fez, né? Então, você vai pesquisando os marcos históricos, né? O que aconteceu em cada período histórico, buscando autores que falem sobre essa linha do tempo, né? Daquele determinado assunto, dando a referência dos autores, né? E aí você vai desenvolvendo o seu texto. É uma forma, uma estratégia de você organizar o texto nessa perspectiva sócio-histórica, né? Aí você pode pensar assim, Pedro, mas tem coisa que sempre existiu, né? Desde a antiguidade até a contemporaneidade, sempre existiu esse problema, o problema da fome. Desde que o mundo é mundo, sempre teve fome. Então, como é que eu vou fazer uma linha do tempo da história da fome? É muita coisa para escrever. Aí você vai fazer o quê? Um recorte. Você vai falar da fome na modernidade. Pode começar, como você quer escrever só um artigo, você não vai escrever uma monografia, uma dissertação, você vai colocar a fome na modernidade, com o capitalismo. Como é a fome no capitalismo? O fenômeno da fome no capitalismo. Por que que ele é diferente da fome que havia no antigo regime, na Idade Média, no feudalismo? É importante fazer essa diferenciação, pelo menos, né? Então, você faz um recorte histórico. Relacione o contexto sócio-histórico com a problemática da pesquisa, né? Será que esse problema que você está indicando, ele já existia nesse contexto sócio-histórico que você está falando? Será que tem elementos desse contexto sócio-histórico que determinam a forma como esse fenômeno se manifesta hoje? Né? Então, quando você pensa, por exemplo, o racismo no Brasil e a própria desigualdade de gênero no Brasil. Quando você vai pensar, como foi que surgiu essa problemática no Brasil? Qual é a raiz disso? Né? Então, quando você pensa no racismo, remete para a gente, do ponto de vista sócio-histórico, à estrutura de dominação colonial escravista, né? Então, você vai pensar, essa estrutura de dominação e opressão escravista e patriarcal que está presente desde a colonização do Brasil, esse contexto sócio-histórico, ele tem determinantes que têm implicações até hoje na nossa sociedade, né? Mais de 500 anos depois. Né? Então, veja, essa relação sócio-histórica ela é importante para você contextualizar a temática que você está querendo abordar. Tá. Aí eu chego na parte dos resultados e discussão. Isso aqui eu estou falando do artigo, tá certo? Né? Porque aqui eu vou apresentar, se eu estou apresentando os resultados, é porque eu já realizei a pesquisa, né? Veja bem, o projeto você vai escrever antes de você concretizar a pesquisa. O projeto é o seu plano, é a sua intenção. O que é que você quer fazer? Quando você escreve o trabalho final, que seria o artigo científico, a monografia, a dissertação ou tese, já é o resultado. Então, por isso que no artigo científico tem um tópico que o nome é resultados e discussão. Você vai discutir os resultados que você alcançou através da sua pesquisa. Você vai realizar análise dos dados, relacionando o conteúdo teórico com os achados da pesquisa, né? Então, se você fez pesquisa de campo, você vai apresentar as entrevistas, você vai apresentar dados do seu diário de campo, você vai apresentar a descrição dos espaços, né? A contextualização das instituições, tudo isso aqui você vai apresentar nos resultados. Você vai buscar responder sua pergunta de partida e seus objetivos através dessa discussão, vai apresentar os dados coletados através da pesquisa, é de fato o local onde você vai apresentar aquilo que você vai trazer como resposta, que você vai trazer exatamente como o próprio nome diz, o seu resultado, né? Aquilo que você desejava alcançar com a sua pesquisa, você conseguiu realizar, sim ou não? Aí você bota.
Considerações finais, você vai trazer uma retomada dos objetivos, refletindo se você conseguiu alcançar os seus objetivos iniciais, sim ou não, né? E aí, caso tenha algum objetivo que você não tenha conseguido alcançar, é importante de você refletir por que que não deu certo, né? Quais foram as questões que surgiram ao longo da pesquisa que lhe impossibilitaram de realizar determinada ação, determinada atividade que você almejava realizar nesse processo. Você vai resumir brevemente as principais reflexões, quais foram as contribuições que você trouxe ao debate, as descobertas que você conseguiu trazer, né, as reflexões que você conseguiu realizar, as principais, né? Então, de fato, esse ponto final do seu artigo, ele tem essa perspectiva um pouco do resumo, né? Você resumir as ideias que você trouxe, né? Então, de toda essa trajetória, essa discussão que você realizou, qual é o argumento principal que você quer, que você defendeu, né? Então, também aqui você vai fazer esse exercício de resumir, do ponto de vista de pensar qual é a principal contribuição que o seu texto ele traz. Indicar novas possibilidades de pesquisa com base no estudo que você realizou, né? Você, por exemplo, eu tinha intenção, né? Que isso aconteceu com a aluna minha. Eu estava orientando, né, o trabalho dela. Exatamente, ela queria fazer entrevistas na Casa da Mulher Brasileira. Ela não queria entrevistar as usuárias, né? Ela não queria entrevistar as mulheres que estavam sofrendo violência, porque tem a questão da situação de vulnerabilidade, né, e tudo. Ela queria entrevistar a equipe, né, do assistente social, psicóloga, advogado, a equipe multiprofissional que compõe, né, a Casa da Mulher Brasileira. Então, inicialmente, ela queria fazer as entrevistas. Só que aí ela fez uma visita lá, aí primeiro disseram que ia dar certo, né, que não vai dar certo, venha fazer a pesquisa e tudo. E aí ela começou a desenvolver o instrumental de entrevista, né? Aí quando foi da segunda vez que ela foi fazer a visita, aí disseram assim, não, para você fazer as entrevistas, você tem que submeter a um comitê de ética e tudo, tem que passar por tal processo, tem que ir não sei aonde, fazer não sei o quê. Aí deram para ela uma série de orientações que não tinham sido dadas da primeira vez. Aí ela se desesperou, porque tinha um prazo, né, para poder para ela poder defender e se informar. Aí o que é que a gente pensou? Não, vai demorar muito, porque vai ter que passar pelo comitê de ética, etc. Às vezes demora um tempo que ela não estava com condições de esperar. Aí o que é que a gente fez? Na primeira visita que ela fez, entregaram para ela vários dados, né, que eram coletados e sistematizados pela própria Casa da Mulher Brasileira, sobre os dados de atendimento, quantas mulheres tinham sido atendidas, quais os principais casos, dados estatísticos, né, que a própria instituição fazia o levantamento. Aí o que foi que eu pensei junto com ela? Não, então, já que, devido à questão do tempo, devido à questão da logística da gente solicitar o parecer do comitê de ética e tudo, então é melhor você fazer uma pesquisa documental. Você vai pegar esses dados que elas lideram, e aí você vai fazer a sua pesquisa com base nesses dados, né? Com base nesses documentos, você vai fazer uma análise desses dados. E assim a gente fez. Então, veja bem, no começo a gente queria fazer entrevistas, só que devido ao processo, devido a várias questões, não deu certo fazer as entrevistas. Então, foi um objetivo que a gente tinha que a gente não conseguiu alcançar, né? Então, na conclusão, é importante você colocar, inicialmente eu queria fazer tal coisa, só que devido N questões acabou não dando certo. Então, a contribuição do trabalho ele se restringiu ao campo da pesquisa documental, mas não tira o mérito da pesquisa e que essa possibilidade de fazer as entrevistas pode ficar para um momento futuro, para uma nova pesquisa, já que eu não consegui realizar isso agora, nesse momento. Então, isso também é algo que pode aparecer aí nas considerações finais. E as referências bibliográficas, né, conforme as normas da ABNT. A gente vai ver na próxima aula que, dependendo da revista
eles podem pedir um outro tipo de referência, que não é da ABNT, tem outros tipos de referência, geralmente é utilizados mais nos periódicos que têm indexação internacional, mas eu vou mostrar para vocês também esses outros tipos de referência bibliográfica. E aí a gente chega, eu vou falar especificamente mais detalhado sobre esses tópicos que compõem, né, o projeto de pesquisa e, consequentemente, também o artigo, mas vou passar mais rapidamente, né, porque já fiquei um bom tempo explicando no outro slide, só para a gente ter uma noção mais ou menos como é que faz esse processo de delimitação da temática, por exemplo, né? Então, você parte de uma área de interesse, né, que você deseja realizar essa investigação, né, de preferência, uma temática que você tenha contato, né? Por isso que esse livro que a gente quer organizar vai ter o espaço para receber os relatos de experiência, né? Então, eu quero fazer um relato da minha experiência trabalhando no juizado de violência contra a mulher, e eu estou nessa tecla da violência contra a mulher hoje, né? Mas é porque é o exemplo que estava na minha cabeça. E aí eu quero fazer um relato de experiência, falando quais são as técnicas do trabalho profissional que a gente desenvolve. Então, aqui você tem uma área de interesse que é aquilo que você, ou um assunto que lhe mobiliza, que lhe toca de alguma forma, ou um assunto que você tem contato cotidianamente, que você vai conseguir coletar esses dados com facilidade. A partir disso, eu vou fazer uma delimitação, né? Então, geralmente o tema, as temáticas, elas tendem a ser amplas, né? O que necessita de recortes para que seja possível de ser realizada a pesquisa. Então, foi como eu falei para vocês na última aula. Você tem que trabalhar dentro daquilo que é possível realizar. Então, por exemplo, você não vai querer pesquisar a violência contra a mulher no Brasil, porque é muito amplo para uma única unidade de pessoa fazer uma pesquisa no Brasil inteiro. Então, você tem que fazer um recorte que caiba dentro da sua realidade, que você consiga fazer como um único pesquisador sozinho. Então, por isso que tem que ser tangível, né? Tem que estar ao seu alcance, né? O objeto de pesquisa, ele tem que ser um aprofundamento da temática, ele deve ser tangível, né? Deve se limitar à dimensão de investigação possível, algo que você consiga acessar, algo que você consiga trabalhar com. Então, por exemplo, aqui o exemplo que, inclusive, é dentro dessa temática da violência contra a mulher. Então, tem um tema, maridos que espancam suas esposas ou companheiras, né? Ou seja, a temática violência de gênero, né? Que é uma temática ampla, né? Aqui, ó, violência de gênero. É uma temática ampla. Aí, como é que eu transformo essa temática em um objeto de estudo? Aí eu vou ver, eu vou delimitar, né? Eu vou especificar mais ainda. Então, por exemplo, isso aqui está no texto, se eu não me engano, é do Antônio Carlos Gil, que eu mandei para vocês. Tem esse exemplo que eu estou citando aqui. Então, como é que eu transformo essa temática da violência de gênero em um objeto de estudo? Aí eu vou colocar a representação sobre espancamentos elaborados a partir de mulheres maltratadas por seus esposos ou companheiros, atendidos na Casa da Mulher Brasileira em 2023. Então, veja bem, eu peguei aquele tema mais amplo, que é violência de gênero, e eu trouxe uma série de especificações, né? Uma série de detalhes sobre ele. Então, eu coloquei o que eu quero estudar? A representação das mulheres que sofreram violência, né? E onde é que eu vou achar essas mulheres? Na Casa da Mulher Brasileira. E vai ser, qual é o critério, qual é o tempo histórico em que vai se localizar essa pesquisa? No ano de 2023. Então, aqui eu trago uma série de especificações que vão delimitando o meu objeto de pesquisa. Então, de um tema amplo, eu tenho que ir fazendo recortes, né, para que eu possa alcançar essa temática, né, algo que esteja dentro da minha realidade. Então, se eu trabalho no CRAS, se eu trabalho no hospital, se eu trabalho no CREA, se eu trabalho no CAPS. Então,
o ideal é que você faça uma delimitação dentro da sua realidade, dentro de um contexto que você consiga alcançar, né? Aí esse objeto, a representação, nananana, como é que eu transformo ele em uma pergunta de partida, né? Então, você vai pegar aquele objeto que você delimitou e você vai transformar em uma pergunta. Quais as representações sobre espancamentos elaboradas a partir de mulheres maltratadas por seus esposos ou companheiros atendidos na Casa da Mulher Brasileira em 2023? Ai, Pedro, mas está muito repetitivo, está redundante essa pergunta de partida, porque eu acabei de falar disso, aí já vou falar a mesma coisa depois? É isso mesmo. A sua pergunta de partida, obrigatoriamente, ela tem que ter uma relação direta com o seu objeto. E vocês vão ver que o objetivo geral também é a mesma coisa da pergunta de partida. O que é que muda? É só a forma como você apresenta, né? Aqui eu botei o quais aqui na frente, que é para indicar que eu vou estar fazendo uma pergunta, eu vou estar fazendo um questionamento. Como é que eu transformo a pergunta de partida em um objetivo geral? Aí eu vou transformar essa pergunta em uma frase que começa com o verbo no infinitivo, né? Então, já que eu quero saber quais as representações essas mulheres fazem sobre essa situação de violência que elas passaram, então o meu objetivo vai ser compreender essas representações, aprender essas representações que as mulheres fazem sobre a violência, mapear essas representações que as mulheres fazem sobre a violência, né? Aprender essa subjetivação pela qual elas passaram. Então, eu vou colocar um verbo no infinitivo aqui no começo da frase, e aí eu trago para vocês é, essa ideia do objetivo geral, né? Na verdade, aqui a gente está falando em termos de objetivo geral. Vou colocar aqui, ó, geral. Que aí eu já falo para vocês, quando a gente está construindo um artigo científico, o ideal é que você tenha pelo menos uma pergunta de partida e um objetivo, tá certo? Quando eu falo de projeto de pesquisa, que eu pressuponho que eu vou fazer uma pesquisa maior, um trabalho de conclusão de curso, aí eu tenho que ter os objetivos específicos, que é, como a minha pesquisa vai ser maior do que um artigo científico, então eu tenho que apresentar mais objetivos que me ajudem a desenvolver essa pesquisa, para que ela tenha um escopo maior, um tamanho maior, né? Então, por exemplo, como objetivo geral, que é aprender as representações sobre a violência contra a mulher a partir dessas experiências delas, como objetivos específicos, eu posso colocar um desdobramento desse objetivo geral, identificar quais percepções elas têm sobre esse processo, né? Compreender quais os determinantes que levam uma mulher a realizar a denúncia, mapear as instituições e dispositivos que prestam suporte a essa mulher, elaborar a questão da reflexão teórico-científica sobre o ciclo de violência. Então, eu vou aqui, através dos objetivos específicos, buscar desenvolver essa discussão, né? Mas aí lembrando que, quando eu falo de objetivo geral e objetivos específicos, né, você vai pensar em uma pesquisa maior, que vai para além de um artigo científico, né? Ela vai para além para uma monografia, para uma dissertação, para uma tese. Quais verbos utilizar? Vou deixar aqui para vocês a referência da taxonomia de Bloom, que ele fala dos escopos de pesquisa, né? Aqui na base da pirâmide. A gente tem as pesquisas de escopo, né, mais inicial, que são aquelas que visam memorizar ou compreender determinado aspecto da realidade social. Geralmente são o tipo de verbos que a gente utiliza para pesquisas menores, como artigos científicos, por exemplo, monografia, né? Vão entrar nesse escopo de compreender, de compreensão, né? Ou seja, compreender, entender, mapear, aprender, refletir sobre, né? E aqui a gente tem outros escopos de pesquisa que são utilizados em outros tipos de pesquisa, por exemplo,
aplicar, avaliar e criar, que é geralmente muito utilizado no campo das políticas públicas, de desenvolvimento de políticas públicas, avaliação de políticas públicas também, que vai entrar um outro escopo que geralmente é feito na área da saúde, o desenvolvimento de tecnologias em saúde, né, tecnologia leve, leve dura e dura, geralmente utiliza muito esse verbo aplicar, criar, avaliar e analisar, né? No serviço social, a gente tem uma tendência de utilizar muito o verbo analisar de forma indiscriminada, porque a nossa formação ela vai muito dessa perspectiva, né, de análise sócio-histórica, análise de conjuntura, análise dos processos, né? Só que quando eu falo de verbos para construir objetivos de pesquisa, o analisar ele já não é tão interessante, porque ele pressupõe um nível de pesquisa avançado em que você conseguiu coletar dados anteriormente, né? E aí uma segunda ou terceira fase da pesquisa, você vai analisar aqueles dados, aquele primeiro passo que você realizou em uma pesquisa inicial. Por exemplo, você fez a sua monografia de graduação sobre determinada temática, em que você buscou compreender a violência contra a mulher em Fortaleza. E aí, para o seu mestrado, você vai fazer uma pesquisa para analisar a política de enfrentamento à violência contra a mulher na cidade de Fortaleza. Por quê? Porque na sua graduação, você já fez o seu dever de casa, que era o quê? Primeiro, entender qual o panorama da violência contra a mulher na cidade de Fortaleza. Quando você entende, aí você pode passar para o segundo passo, que é analisar, né, de que forma se materializa o enfrentamento, a política pública voltada para essa questão, né? E aí a gente chega na metodologia. Gente que não recebeu os textos por e-mail, né, eu recomendo que vocês vejam no spam, né, no lixo eletrônico. Eu estou pegando os e-mails que vocês colocam na frequência, tá certo? E também os e-mails que vocês utilizaram para se inscrever no curso. Então, daqui a pouco eu vou, inclusive, vou até liberar logo a frequência para vocês irem preenchendo, né? Porque já está dando 8 horas. Então, eu estou utilizando esses e-mails que vocês colocam na frequência. Então, eu peço que vocês preencham direitinho, coloque o e-mail direitinho, para que verifiquem se vocês estão escrevendo correto o e-mail de vocês, porque aí eu vou mandar de novo os textos, tá certo? E aqui no chat eu enviei o formulário de frequência, né? A Merilane está falando que alguns e-mails voltaram, geralmente é quando a pessoa escreve o e-mail com a grafia incorreta, e aí o e-mail volta, né? Então, mas aí quem está colocando o e-mail aqui no chat, eu vou copiar e vou encaminhar. Mas o importante é que quando vocês forem preencher a frequência, vocês preencham certinho o e-mail, porque a gente utiliza esse e-mail tanto para mandar os textos, quanto também no final do curso a gente vai mandar o certificado através desses e-mails que vocês estão cadastrando, né, na inscrição e na hora de preencher a frequência. Então, preencham direitinho para não dar nenhum problema. Então, já está disponível aí a frequência para vocês irem assinando. Então, vamos lá. Aí tem a parte da metodologia e cronograma, né, que compõe o projeto de pesquisa, mas que, né, principalmente a metodologia também tem que estar presente no artigo científico, né? Então, a gente tem a pesquisa, né? O que é importante falar na metodologia, que eu já dei ali um spoiler para vocês agora há pouco. A gente tem a pesquisa qualitativa, né? Você contextualizar que a sua pesquisa ela não vai buscar sistematizar números, né, vai buscar compreender a complexidade das relações sociais, políticas e culturais, né? A principal referência quando se fala de pesquisa qualitativa é a Maria Cecília Minayo e o Antônio Carlos Gil, que eu mandei o texto dos dois para vocês por e-mail. Vou enviar novamente para quem não recebeu. Contextualizar o paradigma teórico-metodológico do método em Marx, né, essa abordagem dialética, histórico-crítica, a ideia das suscetíveis aproximações
com a realidade social, né, com os contextos sociais e políticos, a ideia de superar a aparência das coisas, né, para conseguir enxergar aquilo que está velado, né, que a gente debateu lá na primeira aula, também enviei para vocês o texto do método em Marx, né, para quem está colocando o e-mail no chat, vou enviar de novo. Tem o tipo de pesquisa, que eu tenho o tipo de pesquisa de campo, pesquisa virtual, pesquisa documental, estudo de caso, pesquisa bibliográfica, né? Que para cada tipo de pesquisa eu vou utilizar uma determinada técnica, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer pesquisa de campo, é importante que eu utilize a entrevista semi-estruturada, né? Posso observar a questão da observação, do diário de campo, são instrumentais que geralmente a gente utiliza na pesquisa de campo, né? Aí tem o cronograma, onde eu vou apresentar um calendário de eventos da pesquisa, que deve descrever as atividades e suas respectivas datas de execução, né? Preste bastante atenção com a questão do cronograma, porque as seleções de mestrado e doutorado exigem que você apresente um cronograma de pesquisa, né? Para que você possa atestar para a banca que você vai conseguir realizar a pesquisa, no caso do mestrado, em 2 anos, e no caso do doutorado, em 4 anos, né? E aqui eu já vou deixar a dica para vocês, né? O artigo que a gente pensa em escrever, né, para colocar no livro, no e-book, ele é um artigo que vai trazer uma pesquisa delimitada, né? Uma pesquisa que esteja ao alcance do que vocês conseguem realizar, né? Que não vai ser uma grande pesquisa, vai ser algo pontual e objetivo, né? Então, essa pesquisa que a gente busca trazer para o e-book é uma pesquisa qualitativa, né? Que vai partir do método em Marx, mas que vai ser, sobretudo, uma pesquisa bibliográfica ou documental, né? Eu vou até deixar aqui, bibliográfica e ou documental, tá certo? É fazer uma revisão, né, uma revisão sobre aquele assunto que você está buscando estudar. Vou deixando já aqui a dica para vocês. A técnica de pesquisa, né, a gente espera aí ter no e-book, principalmente os relatos de experiência. Então, o relato de experiência é também uma possibilidade de você sistematizar e trazer contribuições com relação ao seu cotidiano de trabalho profissional, através do relato de experiência. Então, assim, a orientação que eu dou para a construção do artigo para o e-book é que vocês possam estar utilizando esse tipo de pesquisa, que é mais simples, né, que você consegue, não precisa de uma pesquisa de campo, né, ou seja, uma pesquisa de revisão bibliográfica ou revisão documental, que utilize principalmente como técnica a questão do relato de experiência, ou seja, as experiências profissionais que vocês têm no cotidiano de trabalho, que possa trazer uma contribuição importante a esse processo de discussão sobre as lutas sociais ou sobre a prática profissional como um todo. Aí aqui eu trago um modelo de cronograma que vocês podem utilizar principalmente para os projetos de pesquisa, para mestrado e doutorado, onde você coloca aqui numa tabulação, né, as etapas ou fases da pesquisa e qual é o período do ano que você vai buscar desenvolver, né? Lembrando que quando a gente fala de mestrado, você tem 2 anos para fazer a pesquisa, doutorado são 4 anos, então você vai fazer o planejamento com base nesse tempo que você vai ter, né, para desenvolver a pesquisa e desenvolver a própria formação, né, as disciplinas e tudo. Eu trouxe aqui só como modelo para vocês darem uma olhada. Falando rapidamente sobre a perspectiva da ética em pesquisa, né, que deve aparecer também na metodologia. É importante que vocês falem da ética em pesquisa, sobretudo para pesquisas de campo, né? Então, essa dimensão da ética em pesquisa é quando vocês forem construir
quando vocês forem construir o projeto para mestrado ou doutorado, tem que aparecer essas informações. Contextualização das leis e resoluções que regulamentam a pesquisa com seres humanos no Brasil, que é a Lei 14.874 de 2024, a Resolução 466 de 2012 e a Resolução 510 de 2016, que regulamenta esse processo de pesquisa com seres humanos, né? Estabelece alguns parâmetros, né, os principais, é a utilização do termo de consentimento livre e esclarecido para quem vai fazer entrevista, né? A questão da garantia da proteção de dados e privacidade, de que os dados daquela pessoa não vão ser expostos, que a história dela não vai ser exposta, que a intimidade dela não vai ser exposta, né, que não vai ser revelado o sigilo das informações que aquela pessoa está lhe prestando através da entrevista, né? A questão dos riscos e benefícios, né? Você ali esclarecer para aquela pessoa que ela não vai ter esse risco de ser exposta, que ela não vai ter esse risco de ter o seu sigilo violado, né? Que essa pessoa não vai receber nenhum valor com relação à questão dela se disponibilizar para dar uma entrevista para você, que ela não vai ser remunerada por essa entrevista, mas que aquela entrevista que ela está dando vai ser uma contribuição importante para o debate daquela temática, né, para a construção de políticas públicas daquele determinado assunto, ter bastante cuidado com as populações vulneráveis, né, pessoas em situação de violência, principalmente, né, então, esse caso que a gente está tratando hoje, né, especificamente de violência contra a mulher, é um contexto muito difícil de você fazer pesquisa, né, porque você vai estar lidando com pessoas que sofreram violência, né, que estão em situação de vulnerabilidade extrema. Então, tem que ter muito cuidado quem vai querer desenvolver uma pesquisa como essa, né, que vai entrevistar criança e adolescente, entrevistar pessoa idosa, entrevistar mulheres em situação de violência, né? Na verdade, o recomendado é que, para você fazer uma pesquisa dessa, de fato, tem que passar pelo comitê de ética, porque você tem que garantir para o comitê de ética que você não vai estar revitimizando aquela pessoa fazendo uma entrevista, porque quando você faz a entrevista, aquela pessoa vai fazer o relato, ela vai reviver tudo de ruim que ela passou, né? Então, tem que ter muita atenção, né, quando você vai fazer pesquisa com populações vulneráveis, tanto para não expor a pessoa, quanto para não colocar ela numa situação de revitimização, né? E é isso aí, principalmente para os casos das entrevistas, quem vai fazer entrevista. E a questão das etapas da pesquisa, né, submissão ao conselho de ética e a adequação à questão da documentação necessária, tá bom? Essa questão que eu estou trazendo aqui para vocês é principalmente para as pesquisas de campo, que vão trabalhar com entrevista, tá certo? Esse slide eu vou mandar depois para vocês, porque não vai dar tempo eu ler ele na íntegra, né? Mas ele fica aí como uma referência de sistematização para vocês, quando forem construir o projeto de pesquisa para o mestrado, vocês terem noção que na parte da metodologia vocês têm que trazer essa discussão da ética em pesquisa. Outras recomendações de ética em pesquisa, e essas sim, que se relacionam tanto com o projeto de pesquisa quanto com o artigo, aí se aplica para os dois casos, tanto para o projeto como para o artigo. É vocês terem atenção ao plágio, ou seja, você não pode copiar e colar textos de forma indiscriminada, sem citar as fontes. Tá? Então, por exemplo, você pode dizer o que é a questão social, explicar o conceito de questão social, utilizando as suas próprias palavras, né? Mas se você está utilizando a referência que a Marília Yamamoto dá de discussão de questão social, você tem que dizer que essa ideia está vindo dela, né? Porque senão você está cometendo plágio, você está apresentando a ideia como se fosse sua, mas na verdade quem pensou essa ideia originalmente foi a Marília Yamamoto. Assim também como você não pode só entrar lá no livro da Marilda, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, ou Serviço Social na Contemporaneidade, e copiar e colar tudo que ela falou, você copiar e colar no seu texto, sem dizer que você está tirando do livro da Marilda. Aí, quando você faz isso, infelizmente, está incorrendo em plágio, né? Então, tem que ter bastante atenção para não copiar e colar informações da internet de forma indiscriminada, ou de outros textos, e inserir no seu texto só copiando e colando, porque realmente
Das duas, uma, né? Ou você dá a referência, faz a citação, que tem essa possibilidade, né? Você citar um outro autor dentro do seu texto, e aí tem as regras para fazer a citação, né? Citação até 3 linhas você faz no corpo do texto, a partir de 3 linhas tem que ter aquele recuozinho lateral, e tem que dizer qual foi o autor, qual o ano da obra e a página onde se localiza aquela citação, né? Mas realmente o que você não pode fazer é fazer esse copia e cola, porque se configura como plágio. Tem que ter atenção ao uso da inteligência artificial, né? Porque hoje a gente tem as inteligências artificiais, como o exemplo do chat GPT, que você pode pedir para ele gerar um texto para você, né? E aí você tem que ter cuidado também para não copiar e colar esses textos que a inteligência artificial gera, porque apesar de não se configurar como um plágio, uma violação de direitos autorais, mas se configura como uma questão, né, de que você está apresentando um texto como se fosse seu, mas na verdade ele não é, ele foi gerado por uma inteligência artificial. Qual é o problema disso? É o problema de que a questão da autoria, né, que não foi você que escreveu, e a questão de que a inteligência artificial ela tende a cometer erros, né? Então, nem sempre tudo que a inteligência artificial falar vai ser de fato verdade, né? Às vezes ela inventa informações, então não dá para confiar 100% na inteligência artificial. E você não pode cometer, né, de fato, essa infração de copiar e colar os textos que a inteligência artificial está ali dando, né? Então, a grande questão, né, sobre a ética em pesquisa com relação ao plágio e à inteligência artificial é o ato de copiar e colar. Porém, a inteligência artificial ela é uma excelente forma que pode lhe ajudar a construir o seu texto, né, sem você estar incorrendo nesse equívoco de copiar e colar, né? E aí eu vou dar para vocês algumas dicas, né, de como é que vocês podem utilizar a inteligência artificial para tal, né? Quem está precisando sair agora porque deu o horário, gente, não tem problema. Essa aula vai ficar gravada no YouTube do SASEC, então vocês podem assistir essa parte final, né, que eu já estou me caminhando aqui para a conclusão por conta do horário. Vocês podem assistir essa parte final posteriormente, porque vai ficar gravado, tá bom? Obrigado pela participação. Então, assim, a inteligência artificial, né, ela pode lhe ajudar, né? Você pode fazer uma pesquisa a partir da inteligência artificial, mas sempre se atentando a essa questão de que nem sempre ela é confiável, né? Mas ela pode indicar caminhos, ajudar você a organizar suas ideias, pode lhe dar insights criativos que vão lhe ajudar a escrever melhor. Você pode pedir dicas de como melhorar o seu texto, de como aperfeiçoar a sua pesquisa, tudo isso com a ajuda da inteligência artificial, mas o grande problema é a questão do copia e cola, né? Inclusive, aqui eu deixo a dica de que a inteligência artificial do Google, que é o Gemini, ele é mais confiável do que o ChatGPT, porque o Gemini ele dá todas as referências de onde ele pesquisou as informações. Então, quando o Gemini, você faz uma pergunta para o Gemini, ele lhe responde, vai lhe dar uma resposta, e ele vai dizer de onde ele tirou aquelas informações, né? Então, você consegue verificar quais as fontes a inteligência artificial está utilizando para lhe dar aquela resposta, e aí você consegue ver. Foi um jornal, foi uma revista, foi uma universidade, ou foi um site aleatório da internet. Você consegue fazer esse juízo de valor para saber se aquela informação é confiável ou não, com base na fonte que a inteligência artificial está utilizando. E aí a inteligência artificial do Google, ela é bem eficiente em te dar essas fontes. Algumas recomendações gerais sobre a escrita acadêmica, né? A sua construção textual, ela tem que ser formal, então você tem que evitar a questão da escrita que reproduza a forma de organização das ideias da oralidade. Às vezes a gente vai escrevendo, parece que a gente está conversando com um colega, com um amigo, então tem que ter atenção, porque a escrita ela tem que ser formal, dentro da norma culta da língua portuguesa, então não pode ser nessa norma familiar que a gente fala no cotidiano, tem que ser realmente dentro da norma culta. Você tem que seguir as normas da ABNT de formação de trabalhos acadêmicos e científicos, né? Deixo a dica que a gente tem na UES, o Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos, que ele é muito bom, ele traduz as normas da ABNT com ilustrações, então você consegue fazer, tomando como base aqueles exemplos ilustrados que o manual fornece,
Inclusive, falando de inteligência artificial, a Universidade Federal do Ceará também lançou as regras para a utilização de inteligência artificial na pós-graduação, né, em que também vocês podem utilizar como referência de boas práticas na utilização de inteligência artificial para a construção de textos, né, deixo aí essas duas dicas, que eu vou colocar no e-mail para vocês, esses dois documentos para ajudar vocês. Padrão de escrita, o ideal é que seus parágrafos tenham no mínimo 5 linhas, porque menos de 5 linhas passa a ideia de pouco aprofundamento e superficialidade. Tem que ter atenção à coerência e coesão textual, né? Quando você está escrevendo um texto, ele tem que fazer sentido, os parágrafos têm que dialogar entre si, eu tenho que ter uma ideia de encadeamento das ideias, né? Essa noção de encadeamento das ideias para que o texto como um todo ele faça sentido. O texto ele tem que ser objetivo, né? Você tem que utilizar palavras de fácil compreensão. Não é porque você está utilizando a norma culta da língua que você vai falar difícil, tipo José Paulo Neto. Não precisa. Você pode utilizar a norma culta da língua, porém um texto que seja fácil de ser compreendido. Você não precisa utilizar medularmente sincrético. Né? Isso aí é loucura, entre aspas, né? Brincando um pouco. Mas o seu texto ele tem que ser de fácil compreensão. Você tem que construir frases que façam sentido, que sejam fáceis de entender, né? E tem que ter precisão. Sempre que você utilizar conceitos, tem que citar as fontes. Qualquer afirmação que você fizer sobre a temática, é importante você referenciar outros autores ou trazer dados estatísticos que confirmem aquelas informações que você está passando para o seu leitor, né, para que o seu texto ele tenha confiabilidade, né? Utilize dados estatísticos disponíveis para corroborar suas argumentações, né? Aqui eu trago estratégias de produção textual, que eu particularmente costumo utilizar muito quando eu estou escrevendo para facilitar a minha escrita. Alguns de vocês colocaram, né, hoje, no momento da chuva de palavras, a dificuldade para fazer resumos, para sistematizar as informações e tudo. Então, eu acho que uma estratégia interessante de escrita é a paráfrase, né? Ou seja, você sintetizar ou resumir a ideia dos autores que são referência da temática de estudo. Claro, sempre dando a referência deles. Então, por exemplo, hoje eu falei para vocês das compreensões de gênero, as compreensões sobre infância e juventude, sobre velhice, né? E sempre que eu falava sobre o que é que se entendia sobre cada um desses assuntos, eu ia falando dos autores, né? Ó, tal autor, né? A Simone de Beauvoir fala sobre gênero, mas ela também fala sobre velhice. E eu falei um pouco sobre a compreensão que ela tem sobre velhice. Ó, o Felipe Arrier, ele fala sobre infância e juventude. Eu expliquei a questão da perspectiva histórica de infância e juventude e tudo. Ou seja, eu estava aqui trazendo para vocês um pequeno resumo do pensamento desses autores, né? Citando o nome deles, obviamente, para vocês saberem que essas ideias não fui eu que inventei, eu estou dando como referência outros autores, né? Outros pensadores. Então, você pode pegar o pensamento de outros autores e realizar uma paráfrase, né? E ali reelaborando aquele conceito com as suas próprias palavras, né? Aquilo de você ler uma frase ou um parágrafo, você interpretar e escrever com outras palavras, ou seja, você vai fazer uma paráfrase. E isso não é errado, tá? Tudo bem fazer isso, contanto que você coloque a referência de qual autor, de qual texto você está tirando aquela ideia que você está parafraseando. Né? Então, o uso de paráfrases e reelaborações, né? Você reescrever a ideia do autor com suas próprias palavras, é uma estratégia interessante, super válida. Né? Lembrando de que você tem que fazer a citação direta ou indireta. Ah, Pedro, não sei como fazer uma citação direta ou indireta, não sei o que é citação direta ou indireta. Vai lá no Manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da UES, que você vê, ele lhe dá ali todas as explicações, como é que você faz a citação direta, a citação indireta, inclusive mostrando os exemplos, que eu acho super ilustrativo. Tem as pesquisas de grande escopo que você pode utilizar para corroborar e para confirmar as informações que você está trazendo. Então, por exemplo, eu falei mais cedo, se eu quero explicar por que é importante discutir a violência contra a mulher no Brasil,
Eu posso trazer dados do IBGE, do IPEA, da Fiocruz, da Fundação FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, que são grandes institutos de pesquisa que têm credibilidade e que fazem pesquisas de grande escala e trazem dados estatísticos sobre inúmeras expressões da questão social que eu posso referenciar para fundamentar a minha discussão, né? Teve o exemplo que eu citei, por exemplo, a questão dos ministros do STF, então posso citar esse exemplo da desigualdade de gênero no STF e citar uma matéria do G1, né? Citar uma matéria do jornal O Globo, do jornal O Povo, do Diário do Nordeste, como referência para essa informação que eu estou trazendo, ou seja, vocês podem utilizar notícias, né, recortes de jornais que são reconhecidos, né, do ponto de vista social, acadêmico e científico, como instituições que, de fato, possuem credibilidade, né, que você pode utilizar aquelas informações porque elas são confiáveis. A questão da elaboração oral, que é aqui uma das que eu acho fantástica, das que eu mais gosto, né? Que é uma das que eu mais utilizo. Por exemplo, eu tenho muita facilidade, assim, relativa facilidade para falar, até porque sou professor e sou assistente social. A gente que é assistente social, a gente fala muito, né? Fala pelos cotovelos. Então, muita gente vai ter muito mais facilidade de falar do que de escrever, né? E aí, como é que a gente faz? Qual é a estratégia que eu posso utilizar para que essa habilidade que eu tenho de falar sobre determinado assunto, eu consiga transpor ela para a escrita? Aí, o que é que eu faço? Eu gravo, eu falando, como se eu estivesse dando uma aula sobre determinado assunto, eu preparo uma aula, aí eu gravo, eu falando, como se eu estivesse apresentando um seminário na faculdade sobre determinado tema, explicando com as minhas próprias palavras a ideia do autor, né? E aí eu faço uma gravação, depois eu transcrevo aquilo que eu falei e apenas vou adequando a minha fala à norma culta da língua, né? Ou seja, ao invés de estar me expressando de forma oral, eu vou transpor essa expressão para a forma escrita. E aí, nessa parte, entra a inteligência artificial, que pode ajudar muito vocês. Como é que eu faço? Eu gravo, eu falando, faço a apresentação todinha. Aí, depois, eu coloco esse áudio na inteligência artificial, peço para ela transcrever, eliminando os elementos de oralidade, organizando e sistematizando as ideias. Aí pronto, ela vai fazer tudo isso aí para você. Ela vai reescrever o que você falou, né? Eliminando as marcas de oralidade, por exemplo. Quando eu estou falando aqui com vocês, de vez em quando eu digo, né, não é assim, eu acho isso, eu acho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, lá encarra desse jeito, ou seja, marcas de oralidade, expressões que são próprias da fala. Aí você vai pedir, olha, IA, ChatGPT, Gemini, pega aqui esse áudio, transcreve tudo que eu falei, certo? Porém, você vai transcrever eliminando as marcas de oralidade, as expressões de oralidade, vai deixar só aquilo que remete a uma linguagem mais padrão. Você pode, inclusive, pedir, faça a correção desse texto, adequando esse texto às normas cultas da língua portuguesa. Ou então você pode pegar esse áudio, né, e falar assim, com base nesse áudio, elabore para mim uma estrutura de artigo científico, para que eu possa desenvolver um artigo científico a partir dessa apresentação que eu fiz. Então, essas são estratégias que facilitam muito a nossa vida, né? É um bom uso da inteligência artificial, porque ali você não vai estar copiando nada de ninguém, você não vai estar pedindo para a inteligência artificial gerar um texto para você do zero, do nada, com informações que ela vai tirar, Deus sabe da onde, mas você está pedindo para ela lhe ajudar, lhe auxiliar nesse processo de construção da escrita. Todas as informações que ela vai utilizar, é você que está dando, entendeu? Da mesma forma,
as pessoas que têm dificuldade de sistematizar o que escreveu. Então, você pode pegar e escrever tudo o que vier na sua cabeça. Faz uma tempestade de ideias, escreve tudo o que vier na sua cabeça, escreve, 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 escreve. Quando você terminar de escrever, você bota esse texto na inteligência artificial e pede: organiza essas ideias para mim, me ajuda a organizar essas ideias, monta uma estrutura de artigo científico com base nessas ideias que eu estou colocando aqui para você. Ou seja, você está alimentando a inteligência artificial com as suas ideias e está pedindo apenas para ela lhe ajudar a organizar, a estruturar o seu pensamento, a lhe dar uma linha de raciocínio que ajude você a desenvolver o seu texto, né? Então, esse é um bom uso que você pode fazer da inteligência artificial, que vai lhe ajudar e vai facilitar muito a sua vida. De preferência, esse da elaboração oral é o que eu acho melhor, é o que mais me ajuda, né, a desenvolver os meus textos, né? Inclusive, às vezes eu pego as minhas aulas do YouTube e eu peço para a inteligência artificial transcrever e montar uma estrutura de artigo científico com base nessa aula que eu ministrei, e a partir disso ela vai me dando e eu vou escrevendo com base nessa estrutura. Então, é isso, é você pegar algo que você tem facilidade de fazer, que é a expressão oral, e transformar isso em texto, né? Utilizando a inteligência artificial como uma ferramenta que vai facilitar esse processo. Antigamente, antes de ter a inteligência artificial, eu fazia isso mesmo. Eu gravava, aí depois escutava o áudio, transcrevia, fazia o processo todo de forma manual, né? Aí ia eliminando as marcas de oralidade, organizava as ideias e construía o artigo com base naquilo. Só que agora, com a inteligência artificial, ficou muito mais fácil, porque ela faz esse trabalho de organizar e sistematizar as ideias muito mais rápido do que o que demoraria para eu fazer isso de forma manual. Então, é uma forma de automatização, né, que pode aí ajudar a gente facilitando nossa vida. Considerações finais, né? Então, as informações que eu trouxe para vocês, elas são baseadas em boas práticas de escrita acadêmica e científica, né? Com você utilizando essas orientações, você vai estar se enquadrando ali dentro das exigências, né, das principais centros de pesquisa e produção de conhecimento, né, a nível mundial, do ponto de vista da referência de produção de conhecimento, né, nesse sentido. Quanto ao aspecto metodológico de construção do seu trabalho, você vai estar dentro das exigências daquilo que é demandado para a construção de um artigo, né? E aí o que vai ser avaliado, talvez pela banca, pela, pelos pareceristas, vai ser mais a questão do mérito mesmo da discussão que você apresenta, porque metodologicamente, você seguindo esses passos de construção, seja do projeto de pesquisa, seja do artigo, você vai estar dentro do que é esperado para a pesquisa social. Então, busque se atentar às regras para garantir a qualidade e competência do trabalho científico acadêmico, potencializando as chances de ser aprovado, seja em eventos, em revistas, seja nos processos de seleção para pós-graduação. Aqui tem as referências que eu utilizei hoje, que também eu já mandei para vocês esses textos. Quem não recebeu, eu vou buscar mandar de novo. E muito obrigado a todo mundo que ficou até agora, né? Passou 20 minutinhos aí da hora. Mas se alguém ainda tiver alguma dúvida, eu estou aqui disponível para a gente conversar.